passar a palavra agora à doutora Úrsula da Silveira Mate, que é a nossa colega do Departamento de Genética da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que tem um trabalho muito interessante em Cândido Godói, né? Ela vai nos falar, então, sobre a predisposição para ter gêmeos. Muito obrigada, professora Úrsula. Boa tarde, eu queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui falando sobre predisposição genética para o nascimento de gêmeos. Eu sou professora do Departamento de Genética da URGS. Existem vários indícios que apontam para um fator genético nos nascimentos gemelares. O primeiro deles é a agregação familiar, o fato de que a gente encontra famílias em que o nascimento de gêmeos é algo recorrente, acontece mais de uma vez, né? Outro ponto importante é a diferença nas taxas de nascimentos gemelares entre populações. Então, a gente vê que países da África têm taxas de nascimento de gêmeos mais altas do que, por exemplo, países da Ásia ou da América do Sul, enquanto que a Europa e a América do Norte ficam com taxas intermediárias. No entanto, é muito difícil da gente separar fatores genéticos, nesses casos, de fatores ambientais. Essa figura de baixo mostra o aumento da taxa de nascimentos de gêmeos por 1.000 habitantes, né, nos Estados Unidos, desde 1980 até 2009, e muito desse incremento na taxa de nascimentos de gêmeos se dá ao aumento da idade materna, então mulheres que têm filhos mais tarde, e ao uso de técnicas de reprodução assistida, que, portanto, aumentam a taxa de nascimentos de gêmeos dizigóticos. De um modo geral, a taxa de nascimentos de gêmeos monozigóticos se mantém constante ao longo do tempo. Então, para a gente poder estudar os componentes genéticos de uma situação que mistura vários componentes ambientais e nas quais o próprio componente genético não é claro, né, qual é o gene que determina o nascimento de gêmeos, a gente precisa, às vezes, usar um caso extremo. E esse caso extremo que eu vou contar para vocês é a cidade de Cândido Godói, que é uma cidade no interior do Rio Grande do Sul, a 700 quilômetros de Porto Alegre, que tem pouco mais de 5.000 habitantes e é conhecida como Terra dos Gêmeos. O que a gente observa é que na cidade de Cândido Godói, que vocês veem aqui à direita no mapa, a distribuição de nascimentos de gêmeos, assinalada por esses pontos, ela não é uniforme, que a gente tem todos os nascimentos de gêmeos desde 1959 até 2008, e a gente nota que eles se concentram naquela região 12, ali do mapa, que corresponde a uma localidade chamada Linha São Pedro. Uma linha, no Rio Grande do Sul, é essa estradinha de terra, né, em que num determinado ponto existe uma igreja, uma escola, um clube e um armazém, e ao redor desse núcleo se concentram um conjunto de famílias. No caso aqui, um pouquinho mais de 200 habitantes que se concentram nessa região. E uma comunidade fundada no início do século XX por cerca de 8 famílias descendentes de alemães, que vieram não diretamente da Alemanha, mas de outras regiões de imigração alemã do Rio Grande do Sul, se assentaram ali e ficaram relativamente isolados, né, com pouca imigração e uma razoável emigração. Mas por que a gente tem essa alta taxa, né, de gemelaridade em Cândido Godói, mas especificamente em Linha São Pedro? Uma explicação vem da genética de populações, do que a gente chama de um efeito fundador. Então, a gente pode imaginar que existia nesse pequeno grupo de pessoas que fundou essa comunidade, uma ou mais pessoas com uma predisposição genética para nascimento de gêmeos, né, que então, como a comunidade ficou isolada, esse fator de predisposição ele foi aumentando em frequência naquela população, assim como aumentou também o número de nascimentos de gêmeos. A gente pode pensar em algum fator ambiental que seja específico daquela comunidade, né, algo no solo, na água, essa é a explicação. A água é a explicação que a comunidade adotou. Eles têm, inclusive, uma fonte lá, que está aqui na foto, é a fonte dos gêmeos,
e eles acreditam que essa água tem algum tipo de propriedade, então, que favorece o nascimento de gêmeos. E a gente pode pensar em outras explicações, né? Enfim, tem uma lenda que se criou bem recentemente na cidade, que fala em um agricultor que chorou porque não tinha filhos para cuidar da terra, e aí Deus abençoou ele com gêmeos, e aí a partir daí surgiram os gêmeos. E existem algumas pessoas que propuseram, em diferentes momentos, que Joseph Mengele, que é aquele médico nazista que se refugiou na Argentina, que é bem próximo ali da cidade de Cândido Godói, e depois foi para São Paulo, teria, enfim, algo a ver com a incidência de nascimento de gêmeos nessa localidade. Em função especificamente dessa questão, né, dessa suspeita ou dessa alusão à participação do Mengele nessa alta taxa de nascimentos gemelares, a própria comunidade nos procurou para que fosse feito algum tipo de estudo para explicar por que tinha tantos gêmeos ali na cidade. Esses estudos vêm desde 1994 acontecendo, e mais recentemente foram retomados com o Instituto Nacional de Genética Médica Populacional. O que nós determinamos? Primeiro que a taxa de gemelaridade no período de 1959 a 2008, ela é de 7% dos nascimentos. Para isso a gente usou registros de batismo, uma população majoritariamente católica, então dos 469 nascimentos, né, que houveram nesse período, 33 eram nascimentos gemelares. Isso é uma taxa extremamente alta, tá, para uma população que não tem nenhum tipo de acesso à reprodução assistida, na qual a idade gestacional não é uma idade gestacional alta, de modo geral. As mulheres, em média, têm filhos, começam a ter filhos numa idade jovem. E mais importante para nós, né, nessa primeira abordagem, foi demonstrar que o percentual, a proporção de nascimentos gemelares em linha São Pedro e em Cândido Godói, de um modo geral, né, era muito parecida desde 1927 até 1958 e depois de 59 a 2008. Isso significa que essa é uma tendência na comunidade, ela não vem se alterando ao longo do tempo e não há nenhum fator pontual, como, por exemplo, a participação de um agente externo que diga, bom, daqui para frente começaram a nascer os gêmeos. Não, sempre teve essa mesma proporção de nascimentos gemelares em linha São Pedro em relação ao resto da cidade. Bom, o que mais que nós encontramos nesses estudos, né, com essa comunidade? Primeiro, uma ausência de um padrão de herança. Então, a gente tem casos de pessoas que fazem parte, né, são de um nascimento gemelar e que transmitem uma predisposição, e pessoas que não são gemelares, também transmitindo a mesma predisposição. Encontramos a ocorrência de gêmeos monozigóticos e dizigóticos na mesma família, isso é bastante curioso, porque normalmente a gente pensa em mecanismos muito diferentes, né, para os mono e para os dizigóticos. Encontramos alguns casos de transmissão paterna, em que supostamente a mulher dizia que não tinha nenhum caso de gêmeos na família, e ao casar com um homem que tinha história de gêmeos na família, então apareciam gêmeos. Tá? A gente tem que ter muito cuidado nesses relatos, porque talvez ela não conheça a história de gêmeos na família dela. Tá? E, finalmente, o fato de que os pedigrees podem ser reunidos. Ou seja, a gente tem poucas famílias que fundaram aquela comunidade, então a gente, à medida que vai analisando todas essas famílias, a gente vai juntando tudo uma grande família estendida. Tá? Bom, a gente testou vários genes relacionados ao sistema reprodutivo, hormônios como o FSH, receptor de FSH, e de hormônio luteinizante, enfim, muitos genes relacionados à ovulação que explicariam provavelmente, né, a incidência de gêmeos dizigóticos. Não encontramos nenhuma associação
nessa comunidade, até que em 2009, alguns estudos mostraram a associação de um gene chamado P53, que é um gene que está envolvido em vários processos, mas especialmente em divisão celular e morte celular. Esse gene teria uma variante, né, uma forma desse gene, que está associada a um aumento da taxa de implantação em casos de fertilização assistida. Tá? E aí a gente pensou, bom, talvez esse seja um mecanismo que se aplique no nosso caso, porque ele se aplica a gêmeos monozigóticos e dizigóticos, ou seja, uma facilidade da implantação desses embriões, né, e da manutenção dessa gestação gemelar. Estudamos, então, 42 mulheres que tinham filhos gêmeos e 101 controles que tinham filhos, mas que não eram gêmeos e que não tinham parentes em primeiro grau com gêmeos. Tá? E analisamos lá, todos da comunidade e encontramos, de fato, uma associação entre essa mesma variante, né, que chama alelo C, do gene P53, com o nascimento de gêmeos. O que é muito importante, né? Esta é uma associação que a gente encontra nesta população. Isso significa que todo mundo que tem o alelo C vai ter filhos gêmeos? Não. Que todo mundo que tem filhos gêmeos tem o alelo C? Também não. Né? Que em outra população que tenha uma alta incidência de nascimento gemelar eu vá encontrar essa mesma associação? Também não. A gente tem que ter muito cuidado, esse é um caso extremo de uma situação que ocorre em um local. O que esse resultado nos indica, assim como outros resultados da literatura, é que este gene está envolvido na fertilidade e está envolvido no processo de nascimentos de gêmeos, pelo menos nesta comunidade. Tá? Esse é um resumo, né, de uma história bastante longa de trabalho, quase 20 anos, né, de pesquisa lá em Cândido Godói. A gente sempre teve muito cuidado de incluir a comunidade nos nossos trabalhos. Esse é um artigo em português, que você pode acessar aqui pelo QR Code, que foi escrito com a participação de 3 pessoas da própria comunidade, né, que estiveram envolvidas nessas pesquisas, no contato com as famílias e tudo mais. E aqui uma foto, então eles tinham, pelo menos antes da pandemia, a cada 2 anos o encontro dos gêmeos, no dia 2 de fevereiro. E a gente vê aqui, então, os gêmeos todos posando para uma foto na frente da igreja. É isso, fico à disposição para perguntas. Muito obrigada. Interessantíssimo, a professora Úrsula Matti, assim como a palestra da professora Scarlett também. Né? Eu estou recebendo aqui inúmeros avisos pelo WhatsApp do nosso atraso, né? E a informação de que a professora Nancy Siegel vai entrar para assistir a apresentação dela, estará disponível para perguntas também. Então, eu vou pedir licença para deixar as perguntas para o final do bloco,